É uma alegria estar aqui nessa igreja que nós amamos. Alguns irmãos aqui já estiveram na nossa igreja, na nossa casa, e eles podem testificar do amor que nós temos por esta igreja, por esse ministério, por essa família que podia estar em qualquer lugar do mundo, mas escolheu o melhor lugar do mundo, o Nordeste brasileiro, para estar. Amém? Nós compartilhamos do desejo, da vontade e do sonho de vermos o Nordeste brasileiro cheios de igrejas como essa. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Túlio e pela ideia dele de ter vindo para o Nordeste para pregar o Evangelho para os nordestinos. Amém? Então, que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um dos amados irmãos que fazem parte desta igreja. Eu sou o pastor Anísio, sou casado com a irmã Suzana, que eu já apresentei. Tenho 2 filhos, Ana Rebeca e Samuel. Possivelmente, eles estarão viajando amanhã à noite para chegarem aqui na sexta-feira cedinho, 6 da manhã. Então, vamos orar para que eles possam chegar. Amém? Certo? Eles estão nas atividades de trabalho e de escola, mas possivelmente estarão conosco. Então, peço aos irmãos que orem por eles nesse sentido. Eu me converti em 1990. Eu gosto de lembrar e de dizer sempre quando eu me converti. Eu era um miserável pecador caminhando para o inferno com muita satisfação, achando que era bonito ir para o inferno. E lendo a Bíblia, eu descobri que eu estava indo para o inferno. Mas mesmo assim, eu continuando querendo ir para o inferno. Porque eu olhava para as coisas do mundo e não queria deixá-las. Mas eu continuei lendo a Bíblia, e a Bíblia continuou me dizendo que eu estava errado, que eu estava indo para o inferno. E depois da 3ª leitura completa do Novo Testamento, iniciando a 4ª leitura, eu criei em Jesus como meu Salvador pessoal. Era uma terça-feira, 8 horas da noite. Naquele dia, Jesus salvou a minha alma e transformou a minha vida. Eu não conhecia quase nada sobre Igreja Batista Fundamentalista. E naquela mesma semana, no sábado e no domingo, eu fui à Igreja Batista Fundamentalista, que havia em Campina Grande, infelizmente não existe mais. E ali eu manifestei publicamente que eu era um crente. E no domingo à noite, quando eu retornei para casa, eu fiquei sentado na calçada, e todas as pessoas que passavam, eu chamava e dizia: agora eu sou crente. Agora eu sou crente. Quem eram essas pessoas que passavam? Eram normalmente as pessoas que andavam de bares em bares comigo, e aí eles ficaram indignados. Como é que pode isso? Bom, foi a decisão mais importante e mais sábia que eu tomei na minha vida. 2 anos depois dali, em um acampamento da igreja, Deus me chamou para a obra missionária. E foi um chamado muito específico. O pastor pregou em Josué capítulo 1, e ele falou de uma experiência missionária que um dos seus professores, inclusive o pai dele, havia tido no Nordeste, na Caatinga baiana.
E Deus tratou comigo naquela noite para continuar pregando para os nordestinos. Tive muita oportunidade de ir pregar em outro lugar, mas Deus tem me mantido cá para a honra e glória dele. Iniciamos algumas igrejas já em Soledade, Cubati, Juazeirinho, Bujão, Esperança, no Crato, no Ceará, em Porto do Sauípe. Inclusive, estamos aguardando um casal no sábado aqui, que estão vindo de Porto do Sauípe. Espero que eles possam chegar. Então, a nossa visão é iniciarmos pelo menos 50 igrejas no Nordeste. Eu não sei se eu vou conseguir isso, mas eu tenho quase que certeza que se Cristo não voltar antes, a igreja lá em Soledade vai começar. Eu oro e trabalho por isso, para que tenhamos muitas igrejas estabelecidas nessa região do Brasil. Além das igrejas citadas aqui, ajudamos em Campina Grande, a primeira igreja batista bíblica em Campina Grande, que é pastoreada pelo pastor Miguel, meu sogro, pai da irmã Suzana. E tem uma outra igreja, a igreja batista bíblica, que é pastoreada pelo irmão pastor Genilson. Então Deus tem abençoado, não são igrejas grandes, mas são igrejas fundamentadas na palavra de Deus, que amam o Senhor, que amam a Bíblia e que querem ver almas sendo salvas. Amém? Estamos envolvidos com mais 3 cidades agora. João Pessoa, que é a capital do estado, uma cidade muito grande, com muita gente. Nós já temos um grupo de 7 pessoas ali, morando distante uma das outras. Mas nós escolhemos um lugar chamado Mussumagro, um bairro novo, em expansão, onde tem uma família da nossa igreja com muita mobilidade, com capacidade de trabalhar, e nós queremos iniciar ali. Estamos indo fazer evangelismo, porta a porta. Mês passado nós estivemos lá e tivemos 4 pessoas que receberam Jesus como Salvador pessoal. E muitas pessoas receberam folhetos e ouviram da palavra de Deus. Peço aos irmãos que orem por isso. Há uma família que faz parte da igreja em Campina Grande, morando em Cuité. Irmão Aloísio, Emanuara e as filhas. E nós estamos também naquela cidade começando o trabalho de evangelismo. Dia 20 desse mês nós vamos com um grupo, talvez de 20 pessoas, para fazermos trabalho naquela cidade. E bom que não tem ainda a igreja lá, mas já é uma igreja missionária, porque eles disseram: pastor, nós vamos primeiro para Sossego. Então vamos fazer evangelismo em uma cidade chamada Sossego e depois iremos para Cuité, no dia 20. E estamos também trabalhando na cidade de Princesa Isabel, onde há uma família, a irmã Evaldo, irmã Daniela e filhos, e já tem algumas outras pessoas que têm acompanhado os estudos bíblicos ali. Pretensão nossa termos também uma igreja ali. Princesa Isabel é uma cidade interessante, é uma cidade que já foi uma república independente, né? Eles fizeram uma guerra contra o Brasil, certo? E se declararam independentes do Brasil. Não durou muito tempo, mas foi, viu? Bom, e um detalhe, o exército brasileiro não conseguiu derrotá-los, viu? O pessoal de Campina Grande fez um tanque de guerra. Campina Grande é uma cidade muito engenhosa, certo? É uma cidade muito engenhosa. Então fizeram um tanque de guerra para levar para a Princesa. E tem em Campina Grande um açude muito conhecido, até por questões culturais e de musicalidade, chamado Bodocongó, né? E quando eles iam se deslocando de Campina Grande para Princesa Isabel, o tanque de guerra quebrou em Bodocongó. O pessoal de Princesa Isabel fizeram uma festa
grande, porque a arma de guerra do Brasil e de Campina Grande não tinha progredido contra eles, não é? Então, nessa cidade, nós queremos iniciar também uma igreja. Espero que Deus nos conceda tal honra e privilégio. Amém? Dito isso, eu peço aos irmãos que orem por mim, ore por minha esposa, ore pelos meus filhos, ore pelos irmãos lá na Paraíba. A igreja manda um abraço para os irmãos, pastor Walter, pastor Miguel, pastor Genilson e demais mandam lembranças e abraços para os irmãos aqui. Amém? Posto isso, eu quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós queremos abordar durante esses dias algo que mostre a mim e a você a nossa responsabilidade de estarmos crescendo, nos envolvendo cada vez mais na obra do Senhor. Normalmente, às vezes, nós achamos, eu já estou fazendo muito. E todos que acham que estão fazendo muito e param de fazer mais, tendem a cair. Não é essa a vontade de Deus para a minha vida, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que estejamos sempre continuando fazendo a sua obra perfeita. Leiamos então Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, onde dito está. Todos encontraram? Amém? Leamos então. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra e nós pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra santa do nosso Deus mostra-nos com muita clareza que Deus, em sua infinita graça e sabedoria, preparou para os seus santos tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Você foi salvo por Cristo. Possivelmente você lembra o dia em que você foi salvo por Cristo. E quando você foi salvo, você quase nada sabia, ou sabia pouco da Bíblia, porém Deus havia provido para você uma igreja com um pastor que iria treiná-lo, queria lhe ensiná-lo, queria encorajá-lo a estar aprendendo da palavra de Deus. Então Deus nos deu apóstolos, não temos mais, mas temos a palavra, testemunho deles na Bíblia. Você não vai encontrar nenhum apóstolo vivo hoje. Se chegar alguém dizendo, eu sou apóstolo, você viu Cristo? Você viu João batizando Cristo? Ninguém que não estava com Cristo, desde o batismo de João até o dia que ele subiu ao céu, é apóstolo. Nós temos um abortivo, a questão do apóstolo Paulo, e só. Não há apóstolo hoje, mas o conhecimento dos apóstolos
O testemunho dos apóstolos é encontrado por nós na palavra de Deus. Não temos os profetas, mas nós temos as profecias, a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus. Lá atrás, os profetas eram a boca de Deus. Hoje, a boca de Deus é exclusivamente e somente a Bíblia. Amém? E nada mais. A Bíblia é a boca de Deus. Mas ele deu outros para evangelistas. Nós precisamos orar a Deus que cada igreja seja cheia de evangelistas. Ninguém é tão útil na obra quanto os evangelistas. Sem evangelismo não há missões. Sem evangelismo não há igrejas. Sem evangelismo não há pastores. Sem evangelismo não há missionários. Sem evangelismo a obra para. O pulsar de uma igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pulsar como o pulsar do nosso coração é evangelismo. É cada um e todos os crentes, membros da igreja, evangelizando. 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 Isso é função do pastor. A função do pastor como evangelista é na qualidade de crente. Pastor, ele pastoreia ovelhas e não descrentes. Então todos nós, pastor e todos os demais membros da igreja, devemos orar por evangelismo e pedir a Deus que mande para a igreja homens e mulheres que ganhem almas para Jesus, amém? Que se incomode, que o coração arda, queima por evangelismo, por pessoas sendo salvas. Irmãos, levar o evangelho é alertar as pessoas do perigo eminente do inferno, da condenação eterna, de estar eternamente separado de Deus. A situação daquele homem rico, o qual Jesus retrata no livro de Lucas, no contraponto com Lázaro, e no inferno estando em tormento. Ainda hoje ele está sendo atormentado. Não melhorou a situação dele. Não vai melhorar. E não vai ter algo que vai mudar. Ele não ouviu o evangelho. Ele não creu no evangelho. O que livra almas do inferno é o evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Evangelistas. Deus quer evangelistas. Outros para pastores e doutores. Deus tem dado a essa igreja um pastor. E esse pastor tem se preparado para servir a Deus. Para que você seja edificado para a honra e glória do Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu alguns doutores. Eu conheço alguns homens que eu acho que são doutores na fé. Mas esses doutores, nenhum deles acha que são nada. Uma das características dos doutores que Deus dá é que são humildes. Nós que aprendemos com eles, nós achamos que eles são doutores, mas eles acham que estão aprendendo. Amados irmãos, Deus preparou um campo sólido para o crescimento dos seus. E aí ele diz no versículo 12, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos? São vocês, somos nós somos os santos. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus, amém? Então Deus quer lhe aperfeiçoar. Deus quer lhe aperfeiçoar para melhor servi-lo. Deus não quer que amanhã nós sejamos tal como hoje. Ele quer que amanhã sejamos mais aperfeiçoados do que hoje. Que amanhã estejamos mais dedicados. Que amanhã estejamos fazendo mais. Que amanhã estejamos lendo mais a Bíblia. Que amanhã estejamos orando mais. Que amanhã estejamos tendo uma melhor compreensão da palavra de Deus.
nós vivemos uma época em que fala-se muito de aperfeiçoamento profissional. Mas Deus, já no primeiro século, ele falava que o seu povo deve ser aperfeiçoado para a obra do ministério. Em uma igreja como essa, tem inúmeras oportunidades de serviço, ou não? Você pode servir aqui nessa igreja. Você pode começar servindo aqui nessa igreja. E Deus pode levar você para servir como missionário em outro país. No meio de uma tribo. Ou em uma cidade aqui próximo. Deus pode fazer. Mas você precisa servir. Deus tem oportunidade de serviço para cada um de nós. Para a obra do ministério. Amados irmãos, nós precisamos servir a Deus. Deus não quer, não é vontade de Deus que eu fique em casa fazendo nada, ou que eu seja apenas alguém que esquenta o banco da igreja. Bom, eu sou favorável que você esquente o banco da igreja. Bom, mas não só isso, né? Eu sou favorável. Quarta-feira, tá onde? Na igreja. Domingo, tá onde? Na igreja. Bom, isso é bom, isso é maravilhoso, mas não é só. Eu já faço demais, eu vou para a igreja. Você vir para a igreja é bom para você. Você vai aprender, você vai ter comunhão, você vai estar em um lugar onde você está recebendo amor, atenção, carinho, amizade, respeito. Isso é bom para você. Mas não é só isso. Deus quer que você trabalhe na obra. Que você se coloque à disposição para fazer algo. Você pode dizer, mas pastor, eu não sei fazer nada. Eu nunca acredito nisso. Eu estou com quase 60 anos. E eu não conheço pessoas que não saibam fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Agora, na obra de Deus, você precisa se preparar. Como eu posso me preparar para evangelizar? Como eu posso aprender para entregar o evangelho? Começa lendo um folheto. Os folhetos, eles têm planos de salvação, não tem? Começa lendo um folheto. Outro folheto. E quando você lê 200 folhetos, você já tem muito o que falar, ou não? Bom, mas não fica só lendo o folheto. Entrega o folheto. Vai lá e entrega às pessoas. Como é que eu vou entregar alguém? Chega para a pessoa e diz, olha, leia e medite. Pode mudar o destino eterno da sua alma. Se você não apanhar, já foi algo bom, né? Mas eu sempre faço isso. As pessoas às vezes olham um cara feio. Mas faça isso. Prepare-se. Eu estou dando um exemplo bem pequeno. Vou entregar um folheto. Você acha que pessoas podem ser salvas porque receberam um folheto? Quem acredita que uma pessoa pode ser salva porque recebeu um folheto? Bem, eu acredito nisso. Eu já vi pessoas sendo salvas porque leram o folheto. Eu já vi pessoas sendo salvas porque leram o folheto, não gostaram do que leram e foram procurar a igreja para reclamar do folheto e ouviram o evangelho. Pessoas podem ser salvas a partir de um folheto. Entrega o folheto. Começa por aí. Mas o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? Deixa eu dizer, nós temos um visitante aqui, Beto, não é isso? Beto mesmo? Mas não é Betola, não? Beto. Você pode... Beto chegou na igreja. É fácil chegar na igreja? Talvez para ele já tenha uma amizade com o pastor. Mas alguém chega aqui pela primeira vez, que não conhece ninguém. É fácil para essa pessoa estar aqui? Não é fácil. Recebe bem. Demonstra amor.
demonstra empatia, interesse, pega na mão, pergunta o nome, conversa. Quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos buscando encaminhar pessoas para chegar na igreja. Deixa eu dar um exemplo. Aliás, deixa eu fazer uma comparação, melhor dizendo. Uma comparação que eu vou precisar perguntar a vocês. Você já ouviu de alguém que disse: eu não fiquei em tal igreja porque fui muito mal recebido? Alguém já ouviu essa expressão? Quase que todo mundo já ouviu. Agora vamos para outra ponta. Eu fiquei na igreja. Eu não gostava do pastor. Eu não gostava da música da igreja. Era do cantor cristão. Eu não gostava da doutrina. Mas eu fiquei porque as pessoas me receberam bem. E agora eu amo a música. Eu amo o pastor. Eu amo a doutrina da igreja. Eu já ouvi isso acontecer. Vocês já ouviram falar disso? Então veja bem, que ministério. Receber as pessoas. Receber bem as pessoas. Procurar demonstrar ser um crente que acolhe as pessoas que chegam na igreja. Eu costumo dizer, não é fácil para as pessoas que estão acostumadas com o oba-oba do outro evangelho chegar numa igreja como essa. Não é fácil. O pessoal é habituado à ideia de que vão para um culto, eles vão dançar, pular, fazer aquela coisa toda, e chega aqui tudo calmo. Eles são acostumados com a indecência e a falta de ordem. Aí eles chegam aqui e encontram tudo com ordem e decência. Mas só que a mente e a cabeça deles não está habituada com isso. E eles ficam pensando, quando é que vai ter o grito? Quando é que vão dançar? Quando é que o pastor vai jogar o paletó? Quando é que alguém vai cair? Bom, eles estão acostumados com isso. Então não é fácil. Mas nós precisamos mostrar Cristo com o nosso amor para com as pessoas. Amém? Isso é trabalho que nós podemos fazer na igreja. Irmão, sabe o que me incomoda? Quando alguém entra na igreja e sai da igreja e ninguém vê. Isso é triste, não é? Seres humanos precisam serem vistos, serem cumprimentados. Se eu quero ganhar as pessoas para Cristo, eu preciso minimamente conversar com elas. Então chega alguém na igreja e sai da igreja e ninguém viu. Terrível. Então nós precisamos de olhos, ações, pessoas que... na nossa igreja teve uma época que teve um adolescente. A pena que aquele menino foi embora, a família dele se mudou. Rapaz, todo mundo, e qualquer pessoa que visitava a igreja no domingo de noite, na segunda de manhã, aquele guri estava na casa da pessoa. Estava lá conversando, puxando assunto. Chegava lá em casa, pastor, fui lá na casa, lembra aquela pessoa? Aquele rapaz que visitou a igreja, estou vindo lá na casa dele. Ele ia conversar com as pessoas. Pena que a família foi embora e, bom. Mas veja bem, nós precisamos de pessoas que amam outras pessoas. A igreja de Cristo necessita de pessoas que queiram ter o ministério de amar outras pessoas para entregar o evangelho de Jesus a essas outras pessoas. Nós precisamos disso. Eu estou dando pequenos exemplos, mas há muitas outras oportunidades de servir. Eu vi um irmão aqui limpando um resto de comida que tinha caído ali. Isso é um ministério. Eu vi, parabéns ao irmão que fez isso. Não quero tomar o galardão dele, né? Mas veja bem, tem muitas oportunidades de serviço na igreja do Senhor. E nós não podemos negligenciar isso. Sabe qual foi meu primeiro ministério na igreja? Abrir a igreja. E quem abre a igreja sempre faz outras coisas, não faz? Quem abre a igreja, às vezes precisa limpar o banheiro, não é? Às vezes precisa tirar uma poeira de um canto e de outro. Então, amados irmãos, existem inúmeras oportunidades de serviço na obra do Senhor. Deus quer lhe aperfeiçoar, Deus quer lhe preparar para o ministério. E a sua preparação e o seu serviço no ministério tem um para
para a edificação do corpo de Cristo. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela deve ser edificada, e o seu trabalho edifica a igreja. O nosso trabalho individual de cada membro edifica a igreja. Bom, irmãos, uma igreja dentro da vontade de Deus nunca é trabalho só do pastor. Nunca é trabalho só dos líderes. Uma igreja dentro da perfeita vontade de Deus é uma igreja na qual todos trabalham para a sua edificação. Amados irmãos, a palavra de Deus ensina-nos que a igreja é um corpo. A igreja é um organismo vivo. E cada parte, cada célula deste organismo trabalha para a sua edificação. Então Deus quer lhe usar para a edificação do corpo de Cristo. Nesse versículo 12, nós temos um querendo, um para a obra e outro para a edificação. Deus quer lhe aperfeiçoar para o ministério. Deus quer lhe usar no ministério para a edificação da sua amada igreja. Deus quer lhe usar. Deus lhe colocou aqui, na membresia dessa igreja, porque Ele quer lhe usar para a glória dEle e para a edificação da igreja. Para a glória dEle e para a edificação da igreja. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, na medida da estatura completa de Cristo. Paulo diz em Romanos que não é mais menino. Paulo ensina-nos que a palavra de Deus, que o conhecimento do Filho de Deus vai nos transformar em adultos completos, em adultos espirituais, em pessoas que receberam Jesus, que alimentaram-se da palavra de Deus, e não apenas do puro leite, mas alimentaram-se concretamente da palavra e cresceram. E essas pessoas passam a conhecer o Filho de Deus, passam a ter conhecimento relacional com o Filho de Deus, e eles crescem e crescem cada vez mais, ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando fundamentados na palavra, estando seguro na palavra de Deus, estando firmes na palavra de Deus, estando cheios do conhecimento de Cristo. Em Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amados irmãos, quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, quando nós nos envolvemos com a edificação que o Senhor tem para nós, nós deixamos a meninice. Eu estava observando aqui na chegada as crianças brincando. Corriam. Muito bonitas as crianças brincando, não? Mas imagina nós agora adultos, todos correndo aqui dentro do templo. Não era bonito. Era ridículo.
Certo? Amados, as coisas de meninos ficam para trás. Mas eu não deixarei de ser um menino espiritual se eu não tenho compromisso com o plano de Deus para a minha vida, com a palavra de Deus. Então, eu vou estar sempre dando trabalho ao pastor, fazendo perguntas aleatórias, inapropriadas, antibíblicas, porque eu sou menino. Eu não saio do canto, eu não cresço. Não é isso que Deus quer. Deus quer, irmãos, que sejamos adultos, que deixemos as coisas de menino, que deixemos de pensar como meninos, que vivamos como homens, mulheres, adultos, na estatura completa de Cristo. Uma das características de meninos é a inconstância. Se você quer saber se está vivendo ameninadamente, olhe para a sua constância. No versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos têm picos de muita alegria e de choro, de muito entusiasmo por uma coisa e nenhum entusiasmo depois. Uma criança pega um brinquedo novo, é o brinquedo predileto, não larga. No outro dia, está o Léo. Não tem mais importância. É natural ao menino. Então, se você é inconstante, ou se eu sou inconstante, se nós formos inconstantes na obra do Senhor, nós estamos sendo meninos. Nós estamos sendo meninos. Eu não posso ser inconstante na leitura da Bíblia. O que é que acontece com alguém que é inconstante em tomar café da manhã, almoçar e jantar? Digamos, se alguém começa a não tomar café da manhã, não almoçar e não jantar, o que é que acontece com ele? Vai ter no mínimo uma doença grave, né? Uma anemia grave. Inconstância na alimentação. Se você for inconstante na alimentação da palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, eu faço isso uma vez por semana. Quando eu vou para a escola dominical. Você não acha que é uma refeição pequena, ler a Bíblia uma vez por semana? Então, Deus quer que nós sejamos constantes. Eu gosto da ideia de resolução. Eu resolvi ler a Bíblia em um ano. Tem pessoas que fazem isso, né? Possivelmente vocês fazem isso. Resolvi ler a Bíblia em um ano. Então eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Minha mãe, ela lia todos os dias Provérbios, um capítulo de Provérbios, 5 capítulos de Salmos e a leitura do livro da Bíblia que ela estava lendo na semana. Todos os dias ela lia. Nunca deixou, até morrer. Ela tinha constância na leitura da Bíblia. Eu não posso ser inconstante na leitura da Bíblia. Você não pode ser inconstante na leitura da Bíblia. Nós não podemos ser inconstantes nisso. Se eu sou inconstante, eu estou vivendo como menino. Se eu sou inconstante na leitura, na oração, no evangelismo, na frequência, na adoração a Deus na igreja, se eu sou inconstante, eu estou agindo como menino. Nós não podemos deixar a inconstância tomar conta da nossa vida. Se eu continuo menino, eu vou ser enganado. Se eu continuo menino, eu cairei em engano. Por exemplo, às vezes acontece, e a gente fala isso com muita tristeza, alguém que era membro de uma igreja batista fundamentalista, de repente vai morar em outra cidade e aparece membro de uma igreja pentecostal. Acontecem essas coisas, né? Com muita tristeza. Mas por que acontece?
porque não foi constante no aprendizado da doutrina. Não foi a igreja que não ensinou, foi o sujeito que não quis aprender. E não quis aprender. Há dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que foi membro de uma igreja, de um pastor que foi um dos meus professores. E ele dizia, eu saí do estado e fui morar noutra cidade e agora eu estou... Rapaz, como? Você está numa igreja pentecostal? Como assim? Como pode? Ou seja, não foi o problema, não foi a doutrina que o pastor ensinou, foi a inconstância em aprender. Então nós não podemos continuarmos meninos. A Bíblia diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe o que é que os homens mundanos estão fazendo? Criando enganos religiosos. E eles estão criando enganos religiosos, e eles querem reverberar os seus enganos nos nossos ouvidos. E só tem um jeito de nós não cairmos nisso: a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos. Mas se eu não estudo a palavra de Deus, o pastor vai pregar, o pastor vai ensinar, mas eu não vou aprender, porque falta-me base. Sem base você não aprende. Nós precisamos da base sólida da palavra de Deus para podermos assimilar a profundidade, a gravidade da pregação bíblica. Sem conhecimento da Bíblia, nós não iremos crescer. Então Deus nos quer crescendo, e para isso nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados irmãos, seguindo a verdade. João 17:17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus nos ensina, da boca do próprio Cristo, santifica-os na tua verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Como eu vou crescer na verdade se eu não tenho a alimentação sólida da Bíblia? Nós precisamos assimilarmos a palavra. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra. Nós precisamos ficar firmes com a palavra do nosso bom Deus para a honra e glória dele. Amados, seguindo a verdade, alguém disse com muita propriedade: Cristo salvou a minha alma do inferno. E a Bíblia transformou a minha maneira de viver. Infelizmente, existem pessoas salvas que não têm transformação na sua vida, porque faltou a verdade, a Bíblia. Então, Cristo salva-nos do inferno, e a Bíblia nos ensina a servi-lo como Ele quer. Amados irmãos, olha só. Antes, seguindo a verdade, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Quando isso acontece, quando seguimos a verdade, vamos crescer. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Os membros da igreja irão crescer. Crescer, servir melhor. Seremos crentes adultos, crentes cheios de frutos, crentes cheios da palavra de Deus, crentes que, ao serem vistos, logo são identificados como crentes. Você chega num lugar que ninguém nunca lhe viu, não sabe quem é você,
E você começa a conversar e as pessoas chegam, oi irmão, oi irmã. Aquelas pessoas viram o seu crescimento, viram Cristo em você. Antes, irmãos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tudo. Se você trabalha na igreja, trabalhe mais. Eu lembro-me de uma tragédia que aconteceu com uma moça que foi membro da nossa igreja. Ela era uma professora de escola dominical de mão cheia. Ela trabalhava com as crianças com muita alegria. E um dia ela chegou para mim e disse, pastor, eu não quero mais trabalhar com as crianças. Eu disse, por quê, irmã? Não, pastor, não é nada não. É porque minha mãe disse que eu estou trabalhando demais na igreja e eu não quero mais trabalhar na igreja. E aí ela deixou. E aí com poucos dias ela deixou de vir para a escola dominical. Dias depois, ela deixou de ir para a igreja. Há algum tempo depois, ela casou com um bêbado. E a vida dela se transformou em uma tragédia. Nunca pare de servir. Nunca pare de servir. Nunca pense, eu estou fazendo muito. Faça mais. Deus tem colocado oportunidades. Faça, trabalhe, sirva, dedique-se. Diga, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Pastor, aonde eu posso servir? Pastor, o que o Senhor tem para mim essa semana? Pastor, nós vamos para onde essa semana? Às vezes, eu vou falar de mim, não, pastor não. Às vezes o pastor Anísio, está assim, meio que... Essa semana eu vou ficar parado aqui. O pastor também é ser humano, né? Ou seja, é pecador. Aí chega um irmão e diz, pastor, vamos em tal lugar fazer... Aí o pastor já, opa, vamos. O rosto do homem é afiado por outro homem. E os crentes firmes ajudam o pastor a continuar mais firme, amém? Crentes trabalhadores fazem com que o pastor queira trabalhar mais e mais e mais e mais. Eu gosto quando os crentes lá da minha igreja me ajudam nisso. Pastor, vamos fazer? Pastor, vamos fazer? Não fique no caminho, não fique pela metade, vá até o fim, servindo ao Senhor para a honra e glória dele. E o versículo 16 diz, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação. Eu gosto de perguntar, quando eu leio esse versículo, eu entendo? Vocês entendem o que esse versículo está nos ensinando? Olha para esse texto. O que esse texto está nos ensinando? Esse texto está nos ensinando que essa igreja é um corpo. Paulo está escrevendo essa epístola à igreja que está em Éfeso. E ele está dizendo que essa igreja em Éfeso é um corpo. E ele está dizendo que esse corpo em Éfeso, se está ajustado, ligado, cooperando juntamente, esse corpo irá crescer. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, seres humanos, nós temos o terrível hábito de botarmos a culpa nos outros. Vocês lembram de Adão?
Adão pecou, não foi? Mas de quem foi a culpa? Adão botou a culpa em quem por causa do pecado? Em Eva? Só em Eva? Deus. A mulher que tu me destes. Desde a queda de Adão, nós temos sempre uma preocupação de colocarmos a culpa em alguém, de dizermos que alguém é culpado. E às vezes nós não trabalhamos e culpamos os que trabalham. Às vezes nós ficamos parados, sem nada fazermos. Mas como é que uma parte do corpo, digamos, vamos só imaginar, você vai correndo e de repente seu pé ficou dormente e você para de sentir seu pé, o que é que vai acontecer com sua corrida? Você vai cair, você não vai continuar correndo. Uma parte não está lhe acompanhando. Na corrida, para servir a Deus, na sua igreja, ou da sua igreja, todos trabalham juntos. Todos trabalham juntos. O pastor trabalha. A família do pastor trabalha. Os líderes trabalham. A igreja inteira trabalha. O plano de Deus para a vida das suas igrejas, locais visíveis, é que cada uma delas trabalhe com todas as partes, com todos os membros. Com certeza você já viu a seguinte expressão: quem não trabalha, dá trabalho. A irmã disse não come. Também, né? Não deve comer. Quem não trabalha, dá trabalho. Se eu não trabalho na igreja, eu vou dar trabalho. E no outro lado da moeda, tem uma outra ideia. Todos trabalham. Mas nem sempre para a pessoa certa. Diz que o pastor de uma igreja grande estava conversando com o pastor de uma igreja pequena. E o pastor da igreja pequena, preocupado, disse: pastor, o senhor que tem um ministério de sucesso, é muita gente na sua igreja, me diga uma coisa, na sua igreja todos trabalham? Aí aquele pastor da igreja grande, sim, todos trabalham. Aí o outro pastor disse: mas como pode ser isso? Sua igreja é grande, todos trabalham, a minha é uma igreja pequena, e só 20% trabalha, 30%. Aí o pastor da igreja grande disse: olha, na minha igreja 30% trabalha para Deus, 70% está trabalhando para o diabo. Bom, nós podemos cair nessas condições. Não estou trabalhando, estou dando trabalho. E podemos piorar ainda: não estou trabalhando para Deus, mas eu estou trabalhando para o diabo. E você pode dizer: mas espera aí, e crente pode fazer isso? Quando Jesus disse a Pedro: para trás Satanás, Pedro já era crente? Já era crente. Então veja bem, irmãos, nós precisamos cuidar para servirmos e servirmos bem ao Senhor. E nós não iremos fazer sem a Bíblia. Nós não iremos fazer sem dedicação. Nós não iremos fazer sem resolução de entender que eu sou responsável. Sabe, eu oro, eu não sei nem se é o plano do pastor, mas eu oro que essa igreja seja uma igreja com 1.500 membros. A cidade cabe uma igreja com 1.500 membros, não cabe? Mas se essa igreja se tornar uma igreja de 1.500 membros, se você trabalhar. E ela pode chegar a 15 mil membros. Depois de chegar a 15 mil, a 1.500, para chegar... A cidade é imensa, é grande. Olha, só o carro tem tem muito carro aqui. Lá do hotel para cá, nós passamos por tantos carros que... Bom, irmãos,
Se essa igreja se torna uma grande igreja, uma referência, uma luz para o mundo inteiro, precisa do seu trabalho. Agora, a falta do seu trabalho pode fazer algo terrível. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nunca morre de ataques de fora para dentro. É um corpo, nós podemos matar o corpo. Então, meus queridos, que cada um, crente, membro da igreja, entenda que essa igreja não é responsabilidade só do pastor, que essa igreja é responsabilidade de cada um dos seus membros. E cada membro é responsável pelo que será dessa igreja até a vinda de Cristo. Amém? Uma coisa eu sei, Deus não quer que essa igreja morra. Deus quer que essa igreja esteja aqui para ouvir o som da trombeta e subir para a honra e glória do Senhor. Então, vamos trabalhar para a honra e glória do nosso bom Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e dono, aplique a sua palavra em nossos corações e que nós saiamos daqui hoje à noite com um sincero desejo de servi-lo a Ele mais e mais, e de novo, e de novo, e de novo.